todo mundo mente. Não é? Disse um filósofo do século XX chamado House. Século XXI, melhor dizendo. Gregory House. Todo mundo mente. E junto a essa frase vou juntar uma frase do Julián Marías. Ele diz: toda realidade humana é imperfeita. Então, todo mundo mente e toda realidade humana é imperfeita. Bom, essa questão da imperfeição não poderia ser diferente, né? É claro que o ser humano, ele é imperfeito, mas tem dentro dele, isso já foi explicado pelo Aristóteles, comentado depois pelo Mário Ferreira dos Santos, né? Que faz comentários geniais sobre a obra do Aristóteles. O ser humano tem um desejo íntimo de perfeição. Então, justamente porque lhe falta isso, justamente porque ele precisa completar-se, né? Há uma consciência íntima, e quando eu digo consciência íntima, não é a mesma coisa que consciência da psicologia. A consciência da psicologia é aquela: estou consciente disso agora. Consciência íntima é uma informação inscrita no coração de todos nós, e de que, vez ou outra, nós lembramos dela, né? É como se fosse uma informação estrutural assim, do nosso ser. Então, por isso eu estou chamando de consciência íntima. Então, a consciência íntima do ser humano diz a ele, né, que justamente por ele não ser perfeito, justamente por ele não ser completo, entre aspas, não seria a melhor palavra, ele tem o desejo de plenitude. Isso move o ser humano. Todos os seres, aliás, né, todos os seres animados, a definição dos seres animados é justamente de que eles movem, né, eles se movem, diferente de uma pedra inanimada que é movida. Você veja que coisa interessante, né? Uma pessoa, quanto mais ela é movida externamente, mais próxima do inanimado ela está. Porque o que é próprio dos seres animados, sejam os simples ou os compostos, Aristóteles divide os seres desta forma. O que é um ser simples, né? É um ser feito de uma matéria só. Então, serve para os inanimados, né? Então, por exemplo, o cobre, né? É uma matéria só. Agora, nós temos, por exemplo, outros tipos de metais que são frutos de uma combinação, né, de outros metais. Esses já seriam compostos. E os compostos têm os animados e os inanimados. Todos os seres animados são compostos, obviamente. Então, o que define o ser e o ser animado é justamente o movimento. Então, o animal que se movimenta fisicamente, daí a gente percebe isso. A planta que se movimenta de alguma forma, né? Há um direcionamento, um crescimento da planta em direção ao sol, para cima, para o lado, etc. A planta também se move. E o ser humano que se move, obviamente. Mas o ser humano tem esse movimento em duas dimensões. Tem o movimento físico, que é símbolo do verdadeiro movimento, que é o movimento de alma. Nós somos atraídos pelas coisas, somos atraídos pelas realidades. E a coisa que mais movimenta o homem é justamente o desejo íntimo de plenitude, de perfeição. Isso é o que disse Aristóteles. Um ser humano sadio, trocando em outras palavras, não usando as palavras de Aristóteles, um ser humano sadio, um ser humano ordenado, é um ser humano que está em movimento, em direção, inclinado para o sumo bem, inclinado para a perfeição, inclinado para o absolutamente ordenado. Que no nosso caso, no cristianismo, tem nome, tem inteligência, tem intenção, chama-se Deus. Então, nós podemos medir, né, o grau de... Nós, que eu digo, cada um a si mesmo, né? Isso não pode ser medido externamente, fica muito complicado, mas envolve a realidade interior de cada um. Mas cada um pode medir em si mesmo o quanto é atraído existencialmente pelo perfeito, pelo bem. Existencialmente, porque intimamente, ontologicamente, nós pertencemos a isso, né? Nós somos feitos pela plenitude, fomos feitos e a ela estamos direcionados. Então, fomos pensados pela plenitude, né? Para que em vida busquemos a plenitude, que será atingida efetivamente após a morte. Mas como diz o Julián Marías, o fato não é você medir o quanto você consegue da plenitude, mas é você saber que o que te define é buscá-la. O ser humano tem de fazer essa busca, não tem um escape para isso.
Ao não fazer a busca existencialmente, negar isto, existencialmente, dizer não, né, recuar, negligenciar isso, o ser humano está em depressão existencial, que é muito pior do que a psicológica. A psicológica é um sintoma. O sujeito fica lá na cama, hoje eu não quero sair daqui, isso é um sintoma do verdadeiro dilema, do verdadeiro problema. O sujeito, antes da depressão psicológica, ele parou de movimentar-se. Ele parou de dirigir o seu próprio ser e a sua própria vida em direção ao perfeito, em direção à realidade máxima. Então, veja só, eu comecei a aula falando, todo mundo mente. E o fato de mentirmos é um sintoma, né? Esse componente que faz parte da vida nos revela, né, sintomaticamente, de que somos imperfeitos. E ao mesmo tempo, com a segunda parte da frase, com essa explicação de Aristóteles, eu já estou dizendo que há remédio para isso. Não que a gente vá parar de mentir, porque existem tipos e tipos de mentira, nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos remédio, nós temos meios de evitar que as mentiras, que fazem parte das imperfeições humanas, que as mentiras afetem o movimento existencial de busca da verdade. É aí que está o problema. O dilema moral aqui, o problema moral que vai afetar a convivência, nós estamos falando disso desde a aula passada, não é o problema mentir ou não mentir. Esse problema nem se deve colocar, porque afinal nós mentimos. Então eu nem preciso propor a coisa assim, não pode mentir. Bom, todo mundo sabe que deve evitar mentir. A questão é a seguinte, que tipo de mentira eu posso incorrer, em que tipo de mentira eu posso incorrer sem comprometer o movimento existencial em direção à plenitude. São pouquíssimas, né? Pouquíssimas mentiras não vão me colocar em xeque. A grande parte das mentiras, né, as mais cabeludas, vão me colocar em xeque, vão me colocar em questão nessa busca da verdade. Então, Julián Marías diz o seguinte: os profissionais da verdade, veja só, os profissionais da verdade, quer dizer, todo aquele que assume isso, né, assume como um compromisso primeiro da própria vida, a busca da verdade. Os profissionais, então todo mundo que faz isso, o Julián Marías chamando, são os profissionais da verdade, seja ele o filósofo, seja ele o escritor, seja ele uma dona de casa, seja ele um engenheiro, ele colocou como princípio primeiro da sua vida a realização daquela consciência íntima, né? O desejo de plenitude e de busca da verdade. Então todo profissional da verdade, diz Julián Marías, deve ser intolerante com a mentira. Isso não está muito em moda. Isso absolutamente não está em moda. Ele diz assim: praticamente todo o mal praticado no mundo pelo homem, todo o mal, está relacionado a uma má relação do homem com a realidade e com essa consciência íntima que eu estou falando. Ele diz assim, é na interpretação da realidade, e vamos lembrar que para Julián Marías, verdade, ele chama de verdade a estrutura da realidade. A estrutura da realidade é a verdade. Tá? Então, uma má relação com essa estrutura, uma má relação com a realidade, um distanciamento, uma negação, um falseamento. Então, todas as formas perigosas de relacionamento com a verdade. É daí, diz Julián Marías, que vem todo o mal que o homem pratica no mundo. Então, tudo começa, diz ele, num pensamento inadequado que nós temos em relação à realidade. Portanto, à verdade. Um pensamento inadequado. Veja, todo o mal do mundo começa assim. Claro que não é objetivo do Julián Marías, e o livro não se propõe a isso, né? Não é objetivo dele fazer uma investigação metafísica do mal, né? A investigação metafísica do mal seria nós chegarmos lá a uma filosofia do demônio, uma filosofia do mal personificado, etc. Não é isso, né? Isso está fora dos limites do livro e da obra. O que ele está falando é do campo humano da coisa, que não está separado, obviamente, da influência maligna. Mas
o mal que nós praticamos, né, o mal que fazemos uns aos outros e a nós mesmos e às nossas próprias trajetórias, está ligado, sim, à relação que estabelecemos com a realidade, ao que fazemos existencialmente com isso, com esse desejo íntimo, com essa consciência íntima de plenitude, a interpretação que nós temos da estrutura da realidade. Então, desde exemplos clássicos para esse tipo de assunto, tipo Hitler deve ter tido um primeiro pensamento inadequado para ter feito o que fez, até exemplos mais próximos de nós e que cada um pode buscar dentro da própria vida, né? Todas as vezes que você teve um pensamento inadequado, olha, por que eu estou usando a palavra inadequado? Não é conforme a realidade, não é adequado pela realidade, ou seja, desdiz a realidade, renuncia a ela. O René Marias diz isso, né? O nome do capítulo que eu estou usando hoje, estou usando 2 capítulos, mas um deles se chama O Irrenunciável, é o nome do capítulo, e é um dos que ele mais fala sobre mentira. Então ele está dizendo assim, que não se pode renunciar à realidade, não se pode renunciar à verdade, não se pode sacrificar a verdade no altar da vaidade, no altar das superficialidades, no altar da puerilidade. Não se pode. Julián Marías é absolutamente intransigente com isso. E eu vi textos que não estão nesse livro, são artigos, né? Ele escreveu bastante também para jornais e revistas, textos em que ele fala assim, taxativamente, né? Eu não suporto a mentira. Nada me faz mais mal dizer do que mentira. Por um homem dizer uma coisa dessa, e você vê nos olhos dele que ele está falando uma verdade a respeito de si mesmo, que aquilo não é show, né? Ah, eu não suporto a mentira. E nós damos shows nesse sentido, né? Eu não suporto mentira, e a gente mente, então... Enfim, mas você vê nos olhos dele, para um homem falar isso, você vê que realmente aquilo compromete toda a existência dele, e ele tem uma consciência da gravidade da mentira, que nos falta. Ela é corrosiva. Não é por qualquer coisa, né? Não é por acaso que a Igreja Católica, tradicionalmente, refere-se, né, ao demônio como o pai da mentira. A palavra diabo vem do latim diabolos, que significa aquilo que separa. Então, aquilo que me afasta, aquilo que me fragmenta, aquilo que me separa, aquilo que me distancia do quê? Do irrenunciável, da realidade. Eu já falei isso aqui numa outra aula, quando a serpente faz a sedução de Eva, veja que coisa fantástica isso aqui para a gente entender mais o ser humano, né? Como a imagem bíblica é riquíssima, né? Poética. Quando a serpente faz a sedução de Eva, Eva tem diante dela, né? Bastava ela olhar assim melhor, parar de olhar para a serpente e olhar em volta, ela tinha um paraíso real. Ela estava pisando sobre ele. E o que a serpente oferecia para ela era uma irrealidade, um discurso. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você comer o fruto, tal. Atrás bastava Eva se virar, tinha toda uma realidade. E ela preferiu o discurso. Ela preferiu a irrealidade. Ela renunciou à verdade. Esse é o problema. A porta de entrada do pecado original. Uma renúncia à verdade. Uma renúncia da própria condição. Eu não quero essa condição, eu estou renunciando a ela. Que condição? A de criatura. A de quem é muita bosta, na verdade, e não é grande coisa. Eu estou renunciando a isso, eu não quero essa condição, eu não quero essa realidade, eu não quero esta verdade, eu quero essa aí que você está me prometendo, que eu não estou vendo, não há nenhum indício de que isso seja real, mas eu prefiro isso, eu prefiro o discurso. Você veja que palavras adoçam os nossos ouvidos. É preferível, obviamente, né? E quantas vezes atendendo pessoas aqui na minha salinha aqui do lado, as pessoas falam, eu prefiro vir aqui porque aqui você não passa a mão na minha cabeça. É assim que as pessoas tentam se referir a isso que eu estou falando. Porque conversando com outras pessoas, talvez outras pessoas dissessem, mas é que você, sabe por que deu errado? Porque você é muito boa.
Porque você é muito querido. Porque o outro é errado. Nossa, mas ainda bem que terminou. É culpa dele. Nossa, que legal. Tá? Você é muito legal. Então, é claro que nós preferimos essas coisas. E aí, né, o Julia Maria está dizendo para nós, está tentando expressar da gravidade disso daqui. O quanto isso aqui é anti-humano. Você renunciar à verdade, renunciar à estrutura da realidade. Ele diz assim, ao contrário dos desejos humanos que mudam, que ganham outras formas, a gente está com desejo de uma coisa, daí amanhã está com desejo de outra, ou de um minuto para o outro a gente muda o desejo, muda a ambição. Ele diz, a realidade não desiste. Olha que poético isso. A realidade não desiste. Então, assim, eu posso mudar, eu posso estar com vontade de ficar nessa sala, ou posso, de repente, me dar vontade de sair correndo, mas a parede continuará aqui me resistindo. Eu não posso atravessá-la. Não tem jeito. Eu posso correr pelo mundo, eu posso, enfim, viver a vida doidada, assim, ganhar uma herança e querer gastá-la até o último centavo sem me preocupar com nada, mas a morte vai chegar, de qualquer forma. A realidade não desiste. Veja, ele não usa a expressão resiste, ele usa a expressão desiste. Ela não desiste. Ela é firme, enquanto eu não. Então, a coisa mais inteligente que nós podemos fazer nesse sentido é deixar que a realidade molde a nós, molde a cada um, molde a própria existência. Porque é esta mesma firmeza, esta mesma perenidade, esta mesma estrutura que eu quero na minha vida. Filósofos sempre foram identificados como homens ordenados. Sempre. O filósofo é um símbolo na sociedade. Nós precisamos dele, nós precisamos do filósofo, porque ele é um símbolo de ordenamento. Aquilo que está na realidade como estrutura, a verdade, portanto, ela está como um microcosmo na vida do filósofo. Ele deve ser o sinal disto, o sinal concreto para as pessoas disso. Senão que, olha, uma vida humana ordenada, uma vida humana semelhante à realidade é assim, ó, entendeu? É assim. A gente não se afeta por tal coisa, a gente não dá importância para aquilo e dá para aquele outro, tal. A gente não se deixa levar pelo histerismo coletivo. Então, um filósofo, como disse também, a gente estava falando do Chesterton aqui, antes de começar a gravação, um filósofo nunca se preocupa em ser um filho do seu tempo. Ser filho do tempo é muito perigoso. Olha só, eu sou um ótimo exemplar do meu tempo. Estou lascado, né? Estou lascado. Se eu for um ótimo exemplar do meu tempo, eu estou lascado. Você quer estudar o século XXI, o início dele, conheça a vida do Tiago Amorim. Puta na vida, hein? Danou-se. Então, não, eu não pertenço nesse sentido, né? Eu não estou no mundo das ideias, mas o meu tempo não me define nesse sentido. Ele é uma circunstância na minha vida. Mas eu quero também encarnar na minha vida valores e realidades que não são desse tempo. Que eu julgo perenes, né? Que eu entendo como perenes, como contínuas, porque são estruturais na realidade. Então veja, esse conceito de filósofo que eu estou dando para vocês, e o Paulo Giraldelli, por exemplo, que acabou de publicar um livro sobre pedofilia, sobre o amor, o quanto a filosofia nasceu como amor entre o filósofo e a criança e o menino, o quanto isso é bonito, o quanto o sexo deve ser incentivado com as crianças, o quanto elas devem expressar isso e deixar que elas vivam intensamente isso. Esse é o filósofo acadêmico hoje no Brasil, um dos caras mais lidos hoje. Então vejam, isso é uma coisa assim, de deixar a gente com os nervos à flor da pele, os nervos, né? Então, sempre que a gente perde um pouco o sentido das coisas, a gente deveria olhar para um filósofo, e não tendo eles vivos perto de nós, como é o caso do Brasil, que nós temos raros exemplares, a gente tem que buscar na história mesmo, a gente tem que buscar os modelos que ficaram aí, que devemos revivificá-los de alguma forma, para funcionar como modelo para mim. O fato é que o filósofo, vamos deixar bem claro, que nós não estamos falando de um super-humano. O filósofo não quer dizer que ele não minta. Quer dizer que a tensão vital dele é em busca da verdade. A tensão vital. Toda a existência dele se dirige em relação a isso como um girassol em direção ao sol. É o sol da vida do sujeito. É a verdade. E obviamente que durante o caminho ele mente. Mas ele jamais mente, e aí está a separação joio e trigo. Ele jamais mente com o prazer dos mentirosos.
Há o mentiroso ou profissional, né? E o mentiroso profissional, diz William Marias, é aquele que mente com um sorriso no canto da boca. Este é o mais danoso que tem. Ele diz assim, dos mentirosos profissionais tem aquele que mente mesmo sabendo, né, que aquilo não é verdade. Ele fala, ele usa, esse é perigoso. Mas tem um que é mais perigoso, diz William Marias, que ele mente porque o que ele está falando é mentira. Não porque ele percebe, puxa, eu vou falar uma coisa que é um pouco mentirosa. Esse é um tipo. O outro tipo é mais grave, aquele, ele fala porque é mentira. Ele gosta da mentira, ele gosta de impor a mentira. Esse é mais perigoso, é mais profissional ainda. Então, falou, esses tipos de sujeito, o que nós temos que fazer com eles, diz William Marias? Nós temos que expor essa mentira. É absolutamente intransigente o negócio. Nós temos que expor, nós temos que trazer à luz a mentira e confrontar o mentiroso com a mentira, diz ele. Confrontar, deixar claro para ele que não tem escapatória. Quer dizer, o que ele está falando é assim, ó, não é nada de você sair apontando os erros das pessoas, é você simplesmente, quando pedido, ou quando a circunstância exigir, você dá um choque de realidade. É disso que se trata, dá um choque de realidade. O cara começou a falar, você percebe que tem um prazerzinho ali em dizer aquelas coisas falsas, você dá um choque de realidade. Simples. Simples não é. William Marias fala de que a mentira e a renúncia à realidade é um tipo de anormalidade. Anormalidade. Anomalia é falta de norma. Anormalidade. Ele diz assim, o ser humano tem dimensões diferentes que podem sofrer de anormalidade, né? Então, por exemplo, orgânica. Então, o sujeito pode ter uma anormalidade orgânica. O sujeito estava andando de bicicleta, caiu da bicicleta, bateu a cabeça, enfim, teve uma sequela, etc. Uma anormalidade. O sujeito pode ter, uma segunda dimensão, uma anormalidade psíquica. Tá? Então, vamos lá, o sujeito, de repente, está lá com o diagnóstico de esquizofrenia. E o sujeito, e essa é a que interessa ao William Marias, e no propósito do nosso curso, existe a anormalidade biográfica. Deus nos livre. Esta é mais complicada, porque a origem dessa anormalidade, destas doenças que compõem as anormalidades biográficas, a origem está no sujeito e nas escolhas do sujeito, né? Claro, nós não podemos isentá-lo de toda a culpa de ter caído da bicicleta, mas é que, vejo que nas anormalidades biográficas, o que está em jogo efetivamente é a anuência ou não àquela consciência íntima, é a renúncia ou não em relação à realidade, da realidade. Então, para isso, e é nesse texto chamado O Irrenunciável, que William Marias fala de uma bioiatria. Muitas vezes, no cotidiano, e as coisas vão passando, e nem sempre eu releio os textos, os mesmos textos do William Marias, a gente acaba falando da bioiatria como uma ajuda para, né, encontrar a melhor forma, uma ajuda para que o sujeito, narrando a si mesmo, ele encontre sua vocação, seu argumento biográfico, etc, etc. Tudo isso também é objetivo da bioiatria. Mas sempre que eu releio William Marias, eu recordo, e isso é importante para mim, que estou ali praticando a coisa, eu recordo que a proposta da bioiatria é uma proposta de medicina da doença biográfica. O sujeito que chega para fazer bioiatria, ele está doente, biograficamente doente. Há anormalidades presentes na vida do sujeito. E, pelo teor aqui do nosso assunto hoje, obviamente que a mais severa anormalidade que precisa ser curada imediatamente é a mentira, é a renúncia. Então, ele pergunta assim no texto: qual é a origem destas doenças? Ele mesmo responde: é alguma consciência de inferioridade, um mal-estar a respeito da própria realidade, um descontentamento com alguma dimensão dela.
por que adoecemos biograficamente. Uma doença biográfica, ela pode se expressar numa tomada de caminho absolutamente errada, né? O sujeito está lá com 18 anos, tinha lá 2 caminhos, uma escolha que seria boa para ele acaba escolhendo a outra. Então, por que fazemos isso? Por que adoecemos biograficamente? Diz o Lemarias. Porque algo da própria realidade, da própria condição, o descontenta. Ele não admite, ele não possui, ele não ressignifica aquilo na vida dele, ele não aceita, e por isso ele mete os pés pelas mãos, por isso ele adoece. Veja que para a homeopatia, a doença, do jeito, né, quando chega lá no médico homeopata, doutor, eu ando com muita dor de cabeça, ou eu ando com muita, sei lá, estou com incontinência urinária, ou estou com qualquer outra coisa, a doença para a homeopatia é uma desordem sistêmica. Tanto é que você não vai ganhar um remédio para a dor de garganta. Você vai ganhar um remédio para Diocélia, um remédio para Mariana. Porque nós vamos ter que encontrar, né, lá o homeopata, ele vai ter que encontrar qual foi a origem da desordem sistêmica. Porque não é a garganta separada de todo o resto que fica doente. Você está sentindo na garganta o problema, a desordem. Que, de acordo com o órgão, de acordo com a doença, demonstra maior ou menor desordem, obviamente. Então, o ser humano como sistema, isso também, o Xavier Zubiri disse isso, né? Nós somos um sistema. Então, quando eu falo estrutura, sempre estou me referindo a Ortega Gasset e Julián Marías. Quando eu falo sistema, é a Xavier Zubiri, um grande pensador também do século XX, um espanhol, padre, que escreveu obras fantásticas, uma delas História, Natureza e Deus, e a E-Realizações publicou pouco tempo atrás uma tradução desse grande livro dele, História, Natureza e Deus. Ele expõe assim algumas sentenças aí importantíssimas da filosofia dele. O problema de ler o Xavier Zubiri é que ele cunhou os próprios termos, então não tem precedente na história da filosofia. Quando ele diz alma, ele diz no sentido de Xavier Zubiri. Você tem que fazer um dicionário. E existe na Espanha um dicionário para ler Xavier Zubiri. Mas enfim, quando você consegue compreender o que ele está dizendo, você vê, então uma das coisas mais fantásticas é essa. Nós somos um sistema a princípio harmônico, e é ele que supera aquela dicotomia corpo e alma. Então, né, Platão, nós somos corpo e alma. Depois a modernidade, não, nós somos corpo, etc. E tal. Essa separação que aconteceu, né? Aí o Xavier Zubiri fala, não é nem uma coisa nem outra, nós somos corpo-alma. Ele usa hífen, corpo-alma, é uma realidade, é um sistema. Então, se afeta o corpo, afeta a alma e vice-versa. Então, nada está assim, abstrato, né? Separado do sistema. Então, você está sentindo uma dor de dente, aquela dor de dente afeta o sistema. E é o sistema que precisa ser olhado. Então, de todas as doenças que podem afetar o sistema, era isso que eu estava tentando querer dizer, de todas as doenças que podem afetar o sistema, a pior de todas é a da mentira. Veja, uma mentira bem contada para si mesmo gera uma falsidade biográfica. E essa falsidade biográfica, enfim, pode estourar, né? Para usar uma coisa que a gente fala em homeopatia, né? Estourou de tal forma. Pode estourar num câncer. Pode estourar numa doença psíquica séria, numa psicopatologia. Pode estourar uma depressão, pode estourar, enfim, uma bipolaridade. Então, é como uma panela de pressão, né? A mentira funciona assim. Você põe lá dentro da panela e fecha a panela de pressão e deixa no fogo. Uma hora aquilo estoura. E a depender da saúde psíquica do sujeito e sistêmica, vai estourar de uma forma ou de outra. Pode estourar a psique dele. E aí o sistema é inteligente, porque ele estoura a psique para não estourar o espírito. Vejam que coisa. O sujeito que fica louco, tá? Clinicamente, ó, o sujeito é louco, está no pinel. O sujeito que fica louco, ele está preservado de outras coisas. Vocês conseguem perceber isso? Ele está socialmente, não dá mais, né? O cara ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais fazer isso, pode fazer aquilo, enfim, ele não pode assumir responsabilidades mínimas. Pô, o cara ferrou com a vida, ferrou, né? Tá morto. Mas aquilo aconteceu, né? Estourou no plano psíquico para que preservasse
o anímico mesmo, ou espiritual. Então o sujeito não pode mais biograficamente tomar decisões, né, conscientes para moldar a própria vida, mas espiritualmente ele está preservado. Porque a porta de entrada do mal, ela precisa dessas outras dimensões para ela entrar. A anuência em relação ao mal, isso aqui é muito sério, né? A anuência para o mal é uma anuência que vem das outras dimensões, né, até afetar o núcleo pessoal. Não é o núcleo pessoal que começa dando anuência. O núcleo pessoal é feito de centelha divina. Ele não pode começar ele mesmo dizendo eu quero o demônio. Ele não tem como fazer isso. É preciso que vá sendo corrompido. Todas as instâncias desse sistema vá sendo corrompida até chegar no núcleo pessoal e daná-lo para sempre. Mas não tem como refazer o núcleo pessoal. O núcleo pessoal é o criado por Deus. E isso mesmo, o mal mais personificado, mais terrível que existe, ele não tem o que fazer em relação a isso. Ele vai chegar lá e ele vai cercar o núcleo pessoal, né, e daná-lo para todo sempre, mas ele não tem como alterar o DNA do núcleo pessoal. Então, hoje há estudos em relação a essa questão clínica demonstrando que a loucura é uma forma de autopreservar-se. Veja que interessante. Então, diz William Arias, com isso, essas doenças, principalmente as anormalidades biográficas, elas fazem com que o ser humano perca a sua humildade. Por que ele perde a humildade? Porque ele perde o contato com o seu próprio tamanho. Ele perde o contato com o seu próprio terreno. Eu já falei aqui que humildade, né, vem do latim humus, terra. O sentido latino, então, da humildade, que os romanos antigos davam, a igreja adotou, é no sentido de que humilde é aquele que possui o próprio terreno, que é senhor do próprio terreno. Se ele é bom numa coisa, ele é bom numa coisa e ele sabe disso. Se ele não sabe fazer tal coisa, ele não sabe e ele reconhece. Então ele é senhor do próprio terreno. Então, ao perder a humildade devido às anormalidades biográficas, que são as mais sérias aqui para a nossa conversa, eu não tenho como ser humilde. Eu escapo do meu próprio terreno. Eu já não possuo mais. Quem dirá aquele continente que eu falei no módulo passado? O chão desde onde eu parto para viver, né? E que determina as minhas inclinações vitais. Então diz o William Arias, os efeitos disso tudo que nós estamos falando são sentidos na convivência. Além do sujeito sentir na própria vida, sente-se na convivência. Não podemos aceitar estas regras do jogo doente. Ou seja, nós não podemos transigir em relação a isso. O Olavo tem uma frase belíssima, né, que ele diz, um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Por quê? Se eu renuncio, usando agora então as palavras do William Arias para explicar a frase do Olavo, se eu renuncio à realidade, eu não tenho como conhecê-la. Eu renunciei, eu tomei uma decisão biográfica em relação a isso. Eu comprometi toda a existência. Eu não quero mais partir com toda essa estrutura aqui, esse sistema, em direção ao belo, ao sumo bem, à verdade, à plenitude. Eu não quero mais, eu renunciei. E aí eu não posso, passado um tempo, dizer, olhando para a minha trajetória, puxa, por que eu não sou feliz, né? Puxa, por que eu não estou me sentindo completo? O mito do amor de Platão, né? Das esferas divididas pela metade. Muito bonito aquele mito, né? Os amantes são como meias esferas, né? Que estão procurando a outra metade. O Platão está dizendo assim, incompletude é o sentimento normal do ser humano. Você vai estar sempre procurando algo que encaixe para completar a realidade. Se eu pudesse fazer um link, eu faria aqui agora com o Diagalores, o escritor inglês. Por que a junção, o encontro, a comunhão mais perfeita que existe é aquela entre um homem e uma mulher? Mais perfeita do que entre dois amigos. Mais perfeita do que qualquer relação afetiva. Diz o Diagalores. Porque aquela comunhão, o encontro que ela se dá é tão perfeito, ou seja, a plenitude é de tal forma que sobra a vida. Essa vida sobressalente é a que se dá no nascimento do filho. É possível nascer nova vida por causa desse encontro. Então ele diz assim, não há um encontro mais perfeito nesse sentido, na visão do Lawrence.
do que aquele encontro em que as esferas, as meias esferas, ao se encontrarem, né, produzem nova vida. Um encontro de energia que produz nova vida. Que no caso da amizade ou de uma relação amorosa entre duas pessoas do mesmo sexo, ela fica reduzida, ela fica limitada, essa produtividade fica limitada. No nosso caso, entre um homem e uma mulher, efetivamente, nasce algo, nasce mais um ser deste encontro. Diz ele ainda, é preciso ter um ilimitado respeito pela realidade. Então, o William Marias diz, não há nada mais sério, mais urgente do que se recuperar o sentimento da verdade. Quer dizer, qual que é o ideal? O ideal, diz ele, é que nós sejamos entusiasmados pela verdade. Que a verdade nos entusiasme, nos comova. Olha, a gente usa assim a palavra comoção, né? Então você está lá, está assistindo um filme, aí tem uma cena lá bonita no filme, você fala assim, nossa, fiquei comovido com essa cena. O que é a comoção, a verdadeira comoção? A comoção é um movimento de alma. Toda emoção, classicamente explicando, toda emoção é um movimento de alma. Então assim, você se sente emocionado verdadeiramente, não com um pelinho arrepiado, mas emocionado mesmo, e aí pode ser que você chore, pode ser que você não chore, pode ser que o pelo arrepie, pode ser que não. Mas a verdadeira emoção é aquela que gera movimento. A tua alma foi atraída. Isso quer dizer emoção. Houve um movimento. O emocionado está se dirigindo em relação ao objeto. Então, você está lá assistindo a uma apresentação musical, né? Uma peça musical. Então, você está ouvindo lá a Paixão de Jesus Cristo segundo São Mateus de Bach. E aí toda aquela música, toda aquela orquestra, todo mundo que está ali, não é aquilo que te emociona, né? Mas é o objeto que da junção daqueles instrumentos, né, com a forma dada por Bach, aquele objeto que revela algo da estrutura da realidade, porque uma verdadeira música revela algo da realidade, aquilo te atrai, aquilo faz você ir em direção daquilo e a reconhecer algo da realidade. Então toda emoção é uma atração da alma em direção ao objeto que é componente da estrutura da realidade. Então toda emoção, olhe só o paradoxo em relação aos tempos modernos e ao que a gente fez com a emoção. Toda emoção deveria me deixar mais real. Por essa lógica. Sendo que hoje, o que nós chamamos de emoção me afasta da realidade. Me divide, me fragmenta, me faz ficar instalado nos meus sentimentos, ao invés de me instalar na realidade, ao invés de me estruturar, me ordenar. Toda emoção deve ordenar, não desordenar, não criar, não fala comigo agora que eu estou emocionado. Não, então está alguma coisa errada. Você está abalado, você está qualquer outra coisa, mas você não está emocionado. Então a gente sabe disso. Uma mulher, quando se diz emocionada, está lá chorando, está lá de TPM, tal, né? Não fala comigo, não é assim? Fala comigo. Então aquilo absolutamente não é uma emoção, porque se fosse emoção jamais haveria o fechamento. Na emoção só há abertura. Eu jamais me sentiria assim pisando em ovos diante da minha mulher se aquilo fosse uma emoção, porque a emoção é convite, é abertura, é captação da realidade. Minha alma dirige-se ao objeto que é integrante da realidade, é um componente. Eu diria, o Xavier Zubiri, é uma nota da realidade, é um componente. Então eu, depois de emocionado, depois da experiência emocionante, eu volto modificado e mais real. Mais real. É por isso que os teólogos antigos, digamos, eles não usam então emoção, eles usam mais paixões desordenadas, caprichos humanos. Exatamente. Porque não, a emoção para eles seria algo bom. Tem de ser. A paixão depende do caso. Ele usa a paixão, né, para vícios, né? Nós somos apaixonados por certas coisas. A paixão, dependendo da situação, ela é positiva, ela é negativa. Porque o que é paixão? Paixão é quando você faz assim, você pega todo o teu ser e dirige numa coisa, né? Daí você, ao fazer isso, você padece da escolha. Por isso paixão, você padece. Só que você pode padecer por coisas boas e por coisas ruins. Você pode padecer pelo dinheiro. Sou apaixonado pelo dinheiro.
Você pegou tudo que você tem existencialmente e botou numa mesma gaveta. E aí você ficou refém disso. Então você está apaixonado por isso. Mas você pode também padecer pelos seus amigos, como fez Jesus Cristo. Então, então deu a vida por quem ama. Isso também é uma paixão. Então, por isso, quando você vai ler obras teológicas, eles se referem aos vícios como paixões desordenadas, porque há as paixões ordenadas. Paixão é faculdade da alma e não tem como viver sem. Então, o que o William Maria está querendo dizer, olha, de alguma forma, o William Maria está dizendo assim: você tem que ser um apaixonado pela verdade. Você tem que pôr tudo. Sabe aquela coisa, aquela imagem bíblica, né? Da pedra, da pérola, perdão. O que é o reino de Deus? Pergunto para Cristo lá. E daí Cristo começa a dar vários exemplos, né? A contar as historinhas que ele comumente conta para tentar dar uma imagem do que é o reino de Deus. Aí uma das imagens que ele usa é essa: o reino de Deus é como uma pérola, que quando você encontra, você reconhece o valor da pérola, vende tudo que você tem para tê-lo. Tudo. Você vende todos os seus bens, você troca tudo por aquilo. Isso é o reino de Deus. É o reino da verdade. Diante da verdade, você tem que trocar absolutamente tudo. Tudo. A Luciane, minha professora, sempre disse, eu acho que eu disse isso na semana passada, mas repito que é importante. Ela sempre disse assim: Tiago, entre os amigos e a verdade, a verdade. Sempre. Se de um lado da rua estiver a verdade e do outro o amigo, fico no lado da verdade. Porque daí, de fato, se é uma amizade o que existe, a verdade é pressuposto da convivência. Não é? Então você não terá 1000 dedos para chegar para a pessoa e dizer, né? Não é por nada, mas você está absolutamente perdido. Faça alguma coisa, você tal. Se eu fosse você, fazia isso. E aí o Rolê Marias diz ainda mais uma coisa: você tem de estar tão entusiasmado pela verdade que, além de dar provas com a sua própria vida disso, né? Porque você capta o movimento de alma. Quando a gente vê alguém, eu sempre falo isso também na bioetria, quando você conhece alguém, sem falar com a pessoa, só olhando para ela, você capta qual é o movimento que a pessoa está tendo com a vida dela. Em que sentido? Você capta, por exemplo, se a pessoa está em busca de uma confirmação de uma existência falsa. Se você ficar prestando atenção na pessoa, você percebe. Você também capta pelo olhar se a pessoa, a gente não fala isso, mas a pessoa tem um olhar generoso, tem um olhar instigante, tem um olhar, não gostei da pessoa, bati o olho nela, não senti alguma coisa boa em relação a ela. Aí quando você vai conversar, muitas vezes as impressões se confirmam, outras vezes não, mas você pode captar, porque cada um no atual momento está condensando no presente o movimento de alma que está sendo dirigido. Então, assim, se a pessoa está uma vida, anos, buscando o bem, o belo, a verdade, ao conversar com ela, ao estar na frente dela, você capta isso. Porque isso que ela está fazendo em forma de atos de inclinação biográfica fica patente na forma atual. Então, o Plotino, se não me falha a memória, Plotino disse isso: o que o ser parece ser, ele é. Ele disse com outras palavras, mas a ideia é essa, assim: o que é, o que parece ser, é. Isso está muito certo. Então, quando a primeira vez que eu vi uma foto do Rolê Marias, primeiro eu conheci o livro, depois eu vi uma foto. A primeira coisa que me veio à mente vendo uma foto dele, eu pensei: que homem bom. Isso para mim está patente nele, bondade, antes de inteligência. Para mim está patente nele bondade. E é só com muita bondade que se consegue escrever esse tipo de coisa. Porque na semana passada eu falei, há raízes morais da inteligência. E dentre as raízes morais dela, uma delas é a bondade, o desejo de fazer o bem. Ele tem um desejo sincero de fazer o bem, e está em cada linha do que ele escreve. Quando eu penso em Aristóteles, por exemplo, eu penso na absoluta inteligência e genialidade dele. Não é em bondade que eu penso em genialidade. Então você vê no patente do sujeito, você vê qual é o movimento que está acontecendo. E por isso nós conhecemos pessoas todos os dias, e de umas a gente desconfia, de outras a gente já fica com vontade de convidar para jantar lá em casa. É por isso, porque a gente capta um movimento.
E todo mundo, portanto, fala sim do que o coração está cheio. Isso é uma verdade da vida. A gente fala sim do que o coração está cheio. Então, o Julián Marías falou, além desse entusiasmo que vai estar aqui, ó, vai estar patente em você, você tem que, sempre que necessário, argumentar a favor da verdade. Você tem que ser um tipo de sinal sensível da verdade para o mundo. E aí argumentar, olha que coisa genial. Ele explica que argumento vem do grego, até anotei a palavra em grego aqui, argyros, com Y, argyros, que em latim ficou argentum, que é prata. Argumento é prata. Então a ideia de gregos e romanos a respeito do argumento é a seguinte: é uma forma de condução reluzente, atrativa em direção à verdade. É o metal prata, né? Talvez a principal qualidade do prata, né? Ele é reluzente. Então, o argumento, verdadeiramente falando, é aquele que reluz, que joga a luz sobre a verdade, que é ouro. É um modo de chegar, né? O argumento. Não é o ouro, né? Não é o ouro. É a prata, né? É a prata. É um modo de chegar. Aí, num outro texto do mesmo livro, Tratado sobre a Convivência, um texto chamado Verdade e Mentira, ele diz assim, olha, há problemas na vida, há coisas, né, que parecem não ter remédio, né, que não tem solução. Há muitas. Em relação a essas, né, então, por exemplo, há mentiras repetidas e que ficam encravacadas no coletivo, né, na estrutura social, que parece não ter remédio aquilo. Você sozinho não vai dar conta daquilo, você não vai conseguir alterar, né, a prática e o movimento social inteiro, com você apenas falando a verdade e sendo uma testemunha da verdade. Então, há situações e problemas, diz o Julián Marías, que não há remédio, só há a possibilidade da resignação ativa. O que seria uma resignação ativa? Não é que você aceite aquilo, que você aceite o problema, que você aceite que as coisas são assim mesmo, né? O brasileiro é assim, né? Não é essa aceitação passiva, mas é aquela aceitação, reconheço que isso existe e não permito que isso me comprometa, não permito que isso me tome por inteiro, mas reconheço, é assim. Há uma tendência no brasileiro, uma tendência preguiçosa. Eu não tenho como alterar isso, né? E a preguiça, obviamente, ela é fruto de algum tipo de mentira que a gente também conta. É uma inatividade a preguiça. Então ela é uma renúncia à realidade, porque tudo que age, e o preguiçoso não age. Então eu não posso fazer nada em relação a isso, eu não posso mudar o DNA de um povo, mas eu posso ter uma resignação ativa. Então em mim eu vou fazer algo com essa preguiça. Eu não vou permitir que ela apareça em tais e tais situações e vou permitir que ela apareça em outras. Eu vou usar isso daqui de alguma forma. Eu tenho que usar. Se esse é um componente dentro de mim, eu vou ter que fazer algo com isso. Eu aprendi essa coisa do símbolo contrário com aquele psicólogo Igor Caruso. Ele tem livros interessantíssimos, Igor Caruso. E um deles ele fala justamente isso. Olha, o sujeito que é preguiçoso, ele pode usar a seu favor a preguiça. Ele pode pelo menos ter preguiça de pecar. Existem saídas, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Complexo de Édipo, que coisa terrível. Mas a gente também pode pegar um outro, né? A gente pode pegar e procurar um símbolo salvífico dentro do problema. E, enfim, será que dentro do complexo de Édipo não tem alguma coisa que a gente possa usar simbolicamente para ajudar o sujeito a sair disso? E cada um desses problemas psicológicos, né, documentados, diagnosticáveis, etc., ele tem uma solução usando dos símbolos do próprio problema. Tem esse problema porque no fundo revela que o sujeito tem uma atração por tal coisa que é magnânima, que é maravilhosa. É mais ou menos o seguinte, o retrato do Dorian Gray.
É uma pena que aquilo tudo aconteça. É uma pena que um jovem vá corroendo a própria vida e a própria beleza interior, né? Porque ele é bonito fisicamente também. É uma pena que ele corroa a si mesmo daquela forma, que ele avilte a própria existência, porque no fundo ele tem um tesão danado por beleza. Veja que interessante. E é o amor dele pela beleza que ferra com ele. Porque ele confunde as coisas, porque ele perverte o sentido daquilo. E ele se apega à questão física. E ele quer ser belo e jovem fisicamente. E no fundo a alma dele tem o que? Uma inclinação para o valor da beleza. Ele perverte a própria inclinação. Então você tem que recuperar do jeito, você já tem amor pela beleza, então nós temos que arrumar isso daqui. Ao invés de ficar procurando o corpinho perfeito, você pode procurar a beleza com B maiúsculo. E o Dorian Gray meio que tinha uma consciência inicial, né? Quando ele percebeu o quadro, ele chegou, agora eu vou poder ver meus pecados aqui e consertar. Ele teve essa inclinação, mas depois ele se traiu. Se traiu, e ele permitiu que a voz daquele amigo terrível, que de amigo não tem nada, né? Em que ela, com as irrealidades prometidas por ela, como uma serpente, fosse corroendo aquilo nele. Mas olha, fora esses problemas, o William Maria diz assim, e tem problemas que não é que eles se dissolvem, não é que eles se dissolvem, não é que eles se resolvam, mas eles se dissolvem quando a gente propõe o problema de forma adequada. Então assim, o que o William Maria está dizendo é o seguinte, no trato dos próprios problemas, na relação que você tem com os seus próprios problemas, com os dramas da vida, com as complicações da vida, então tem aqueles problemas que não tem solução, tem problema que tem solução, e tem problema que quando você o propõe à luz da verdade, quando você o coloca diante do farol da própria realidade, não é que ele se resolva, ele simplesmente se dissolve, ele não é um problema. Por exemplo, puxa, recebi um diagnóstico, vou morrer, estou com uma doença séria, vou morrer, tal, isso é um problema. Mas se eu pegar este mesmo problema e colocá-lo diante da realidade, diante da luz da verdade, e colocar o problema da morte, eu verei que este não é um problema. Só é um problema para quem não está preparado, obviamente. Mas morrer não é um problema, não pode ser. Morrer, né, a certeza da morte, a realidade, né? A morte é uma realidade, não é um problema. A realidade da morte deve servir de inspiração e de antecipação, né? Ela deve me inspirar a antecipar esse encontro derradeiro e a dar forma biográfica, uma forma melhor possível. Mas ela não pode ser um problema, né? A iminência da morte é um problema. Não, é um problema se eu vejo isso com os olhos do cosmos, aí ela é um problema. Então eu vou me desfazer daqui, eu vou deixar entes queridos, eu vou, né? Enfim, então, como diz aquele ditado, o medo da morte é o ciúme da vida. Então eu vou perder, vou me desapegar disso. Mas se eu coloco o problema debaixo da verdadeira luz, eu vejo que não é um problema de fato, porque existe uma coisa chamada imortalidade. Mas é muito difícil colocar as coisas adequadamente, né? Então, diz ele, errar é possível, e os problemas surgem porque a gente erra. O problema é o seguinte, nós devemos ser intoleráveis com a mentira. Para evitar, diz William Marias, as consequências nefastas, é preciso que a mentira seja posta sob a luz. O que mente tem de ser confrontado com a mentira. E aí ele diz a frase que eu até coloquei hoje na página do curso: nada prejudica mais uma sociedade que a impunidade da mentira. E a elegância é uma coisa que foi perdida há séculos, né? É por isso que vocês devem estar ouvindo na gravação os gritos aqui no corredor. Eu não estou numa boate, eu estou num prédio de escritório. Então, nada prejudica mais uma sociedade que a impunidade da mentira. Então, por isso, nós temos de ser intransigentes. São essas mentiras contadas e recontadas 1000 vezes, primeiro individualmente, depois eu conto, aí meu amigo concorda, aquilo se espalha, aquilo vai se tornando aquela mentirinha coletiva. É isso que põe um corpo coletivo a se perder, porque na verdade não é o corpo coletivo que se perde, mas os indivíduos daquela coletividade. E as vigências serão todas viciadas. Aí
tem que completar com os módulos passados. As vigências serão viciadas, os continentes serão falsos, a convivência será impossível. Olha, você tenta imaginar, eu faço esse exercício às vezes, quando eu vejo assim, algum programa de TV, alguma coisa assim, tô lá assistindo um pouco de Ana Maria Braga e tal, e aí eu vejo, né, um video show, tal, de vez em quando assim, lançar um pouco de poeira no cérebro, tal, só para ter o prazer de limpar. Aí você está assistindo essas coisas e você vê aqueles artistas falando, ou então cenas de festa, high society, e eu penso, eu juro que eu penso, na época que eu assistia aquele sujeito que fazia matérias na calada da noite, entrevistando o pessoal nas festas, Amaury Júnior. Se eu soubesse o quanto eu já assistia Amaury Júnior, eu adorava. Daí eu me lembro, para mim eu achava genial aquilo. Aí eu assistia aquilo e eu ficava pensando assim, mas você já pensou se o mundo for assim como essas pessoas tentam fazer parecer ser? Mas você já pensou se a convivência fosse isso que aparece nas rodas? Quem suportaria, gente? Quem suportaria elogiar e ser elogiado o tempo inteiro? Quem suportaria uma coisa dessa o tempo todo? Mas é que ela é tão querida. Olha, é maravilhoso trabalhar com ela, mas é muito bom. Não tem matriz melhor, tal. O tempo todo essa babação. O tempo todo mentira. Quem aguenta aquilo? Eu fico imaginando assim, que a pessoa está indo, a pessoa que vive nesse meio, que depende disso, que é uma atriz, um ator, etc. Imaginando como é que é a vida do sujeito, que coisa desesperadora viver esse tipo de personagem. Você sabe que você vai para um ambiente que o que impera para a permanência mesmo do ambiente é a mentira e a falsidade. E aí ele volta para a casa dele, eu imagino que dentro do quarto dele deve ficar assim, né? A hora que ele olha para o espelho, meu Deus do céu, deve dar um sufoco no sujeito. E aí você entende que porque na classe artística comprovadamente há mais droga, mais isso, mais aquilo, e troca disso, e troca daquilo, e casamento que troca de ano em ano. Mas é claro, porque a pessoa não aguenta, não sabe lidar com isso daí. Porque não tem como uma convivência estar baseada nisso, na impunidade da mentira. Não tem como. As mentiras que a gente tem que contar para nós mesmos todo dia para fazer isso daí. Você imagina que todo dia esses artistas que têm uma carreira inteira patrocinada com dinheiro público, patrocinada com o Estado, o sujeito não teria carreira se não tivesse Lei Rouanet. O sujeito tem que dizer para ele mesmo todo dia, confirmar mentiras para ele todo dia daquilo. Aquilo deve ser sufocante, desgastante, ele não tem energia para uma coisa dessa. Então é claro que eles estão cada vez mais doentes, cada vez mais perdidos. E no caso do Brasil, quando você vê a classe artística falando, você capta toda essa doença. Toda essa doença. É pueril, é terrível, é nojento. Não tem outra palavra, é nojento. Não vale a pena. Não vale. Então, nós temos que fazer exatamente o contrário. Isso aí tem que servir para nós assim de modelo assustador, entende? Nós não podemos. Isso aqui é antiparadisíaco. Isso aqui é infernal. Então, por isso, não sei se vocês lembram de uma cena que eu contei para vocês, que aconteceu comigo, que primeiro eu desejei essa cena quando eu conheci a casa do Neruda, e depois eu pude vivê-la, a cena, né? Quando eu tive um encontro com poetas baianos na casa de uma amiga minha, e eu passei uma noite de conversa tida sobre a verdade. Uma noite inteira disso. Todo mundo ali, ninguém afetado, ninguém querendo, né? Todo mundo ali preocupado com isso, em simplesmente dar voz a isso. Essa busca pela verdade. Cada um nas suas limitações, na sua miséria, etc. Então isso é um gozo que não tem igual. Não tem. Nós às vezes sentimos faltas de amigos, né? Agora eu precisava de um amigo de verdade. O que é isso que nós estamos querendo dizer? Um amigo de verdade. Qual é o consolo, na verdade, que nós queremos? É o consolo da verdade. O consolo da verdade não é um refresco. Não é uma coisa que depois do encontro você, puxa, ficou bem melhor, bem mais fácil. Não fica mais fácil. Aí que tá, não fica mais fácil. A vida humana tem este peso, tem esta gravidade. E renunciar à gravidade da vida humana é renunciar à verdade também. Então, eu tenho que sair de um encontro com um amigo com um desejo fortalecido de querer a verdade, de amar a realidade, estruturalmente falando. Eu tenho que sair fortalecido nesse sentido, não com menos problemas, mas sair com problemas verdadeiros e com motivação intensa em relação a isso. Diz o William Marias, não se deve ficar lamentando a mentira.
Se deve restabelecer a verdade, trazê-la à superfície de novo. Urge, diz ele, uma torção em direção à verdade. Restabelecer a saúde do corpo social. O corpo todo está doente. Por quê? Porque as pessoas não estão mais amando a verdade. Então, que casamento nós teremos? Que relações de amizade nós teremos? Que relações profissionais nós teremos? Enfim, está tudo comprometido, vocês entendem? Está tudo comprometido. É a base de tudo. É a base. Não tem como estabelecer um diálogo verdadeiro. Então, o olhar de um amigo tem de servir para isso. A relação com a mulher, com o marido, tem de servir para isso. Tem que, de novo, nos fortalecer para essa busca. De novo, tem que nos colocar em contato com a consciência íntima. Eu só quero isso, eu só aceito isso na minha vida e nada menos que isso, nada abaixo disso. Qualquer coisa abaixo disso é indigna da vida humana. Indigna. Não merece ser vivido. Uma vida assim não merece ser vivida. E é porque as pessoas intuem isso que elas cometem suicídio. Seja suicídio físico, dá um fim de uma vez, ou suicídio biográfico. Ela vai se matando aos poucos, ela vai escolhendo o mal. Aquele livro lá, A Vida na Sarjeta, meu Deus, aquilo, a documentação disso que eu estou falando, no campo sociológico da coisa. Esses dias eu li um capítulo em que o autor fala que ele fazia lá também um trabalho uma vez por semana, numa ala psiquiátrica lá de um hospital, mas para pessoas recém-chegadas, assim, de algum surto ou de overdose de alguma droga, passava por essa ala primeiro. E qual que é a conclusão dele de anos clinicando e ouvindo a história da pessoa, por que ela chegou ali, né? Quase todo mundo dizia a mesma coisa, assim, eu quis fazer isso comigo mesmo. Eu quis a overdose, né? As pessoas não conseguiam colocar na voz ativa, mas era isso que estava implícito no discurso. Eu quis apanhar no namorado, eu quis fazer isso, eu quis o ruim, eu quis o sujo, eu quis. Aquele outro livro, O Inferno, do Monsenhor Segor, né? Em francês deve ser Segur, alguma coisa assim, que a Vida Editorial, a Eclésia lançaram, né? O Inferno. O padre que escreveu o livro, o Monsenhor, né, diz ouvir vozes do inferno, as almas do inferno falaram com ele. E o que é denominador comum de todas as almas do inferno? Nós estamos no inferno porque nós quisemos. Toda alma que está no inferno sabe disso. A gente se fez por merecer. Quando a gente morre, seja em direção ao inferno ou em direção ao paraíso, imagino, aí é a imaginação minha, que em qualquer um dos casos, seja o caminho A ou o caminho B, a gente deve ter uma ideia, deve ter uma visão da glória, né? E aqueles que vão para o inferno sabem o que perderam e por que não mereciam estar lá. É como uma festa que você não está bem vestido, não pode entrar. Então, quem está no inferno, quem está vivendo uma vida indigna de ser vivida, está porque quer, deu anuência para aquilo, renunciou ao irrenunciável, ao que Ortega Gasset chamaria o fundo insubornável. Nós somos craques, eu disse isso numa palestra que eu dei sábado passado, nós somos craques, né? Somos experts em vender o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha. É a história bíblica lá, de Esaú e Jacó. O primogênito troca a primogenitura por um prato de lentilhas, quer dizer, por alguma riqueza. Diz o Rolê Marias, concluindo já, pior é que existem pessoas que mentem por vocação. Pior é que existe. E a gente conhece, né? Quem mente por vocação, porque gostam. Porque mentir para essas pessoas é um direito. O prazer ao mentir, olha só, é a máxima desqualificação da vida humana. A máxima. O prazer ao mentir. Sabe como que ele termina o parágrafo? Ele termina dizendo a seguinte coisa: não se pode cruzar a rua com este tipo. É uma intransigência mesmo. E veja, ele não é um moralista, não se trata disso.
Não se trata de não conviver com o pecador. Todo mundo é e ele também é e ele sabe disso. Mas se trata de ser intransigente com uma deliberação do mentiroso vocacionado. Porque não é um problema moral. Não é um problema moral. É uma relação com a realidade. Com a realidade, exato. Ele está fora da casa, exatamente. Não é uma questão assim, eu pequei, eu escorreguei, eu fiz uma merda na minha vida, entendeu? Eu sou um pecador. É aquela coisa, bem-vindo ao clube. E para isso os irmãos estão aqui para perdoar uns aos outros. Agora, isso aqui é o certo assim, eu quero mentir, eu renunciei à realidade, eu quero isso daqui. Eu quero pautar toda uma existência em cima disto, de um tumor, que, enfim, né, não é realmente um dilema moral simplesmente. É de origem e fim da vida humana, que passa pela moral, mas transcende. É a realidade da vida humana. Compromete toda a existência. E, obviamente, como é o tema do módulo, compromete a convivência. Quem quer conviver com uma pessoa assim? Quem? Quem quer chamar uma pessoa dessa para estar nos seus momentos mais felizes, para dividir as melhores conquistas? Quem? Não dá, simplesmente não dá. Então, essa aula de hoje eu queria que ela fosse, para mim e para vocês, assim, um convite à intransigência. Há uma anamnese que cada um pudesse fazer, uma anamnese a partir daqui, do lugar da mentira dentro de si e do tipo de mentiroso que cada um é, que todo mundo mente. Agora resta saber que lugar a mentira ocupa nas nossas vidas, que dimensão ela corrói, que dimensão ela afeta, o quanto eu consigo sair ileso ou não. Sabemos, já falei em outras aulas, existem as mentiras piedosas. Obviamente isso não põe a alma de ninguém a perder, e são às vezes necessárias as mentiras piedosas. Ele diz assim: aquele que mente é um pobre de imaginação, porque mentir é uma forma de carência. Porque se ele imaginasse a realidade e a beleza dela, ele não mentiria, porque o gozo da verdade é muito maior e muito mais soberano. Então veja só que interessante, a gente fala, o mentiroso é um cara que tem uma imaginação forte, né? A gente fala assim, né? Mas o William Marias diz assim, até um verso de Antônio Machado, que ele cita lá no livro, eu esqueci assim, o verso eu não vou parafrasear porque estraga, é poema. Mas ele diz isso, usando o Antônio Machado. É que as pessoas, o mentiroso não percebeu que a verdade também é uma imaginação. Ela também está ligada à nossa capacidade de antever, de antecipar, de fabular. E como é possível que você gaste isso mais fabulando o mentiroso, o falso, do que o verdadeiro, o real, o que realmente existe? É muito mais difícil e dolorido você praticar a mentira, mas a gente pratica. É muito mais difícil. Não tem um prazer nisso, é impossível. O prazer no sentido aristotélico não existe. Quer dizer, o prazer para Aristóteles é uma experiência do agradável que existe na realidade. Veja só. E o prazer perverso é outra coisa. Não é prazer verdadeiramente. Feito por hoje? Tá bom por hoje, não? Acho que sim, né? Então, até a próxima semana, próxima aula.